Senhoras e senhores, voltamos aqui na nossa quarta aula do curso Bioética e Empatia em tempos de pandemia Covid-19. Um extremo desafio para nós, seres humanos, vocês aqui de língua portuguesa que estão me assistindo e acompanhando comigo, o raciocínio que eu estou colocando. Desculpe se eu estou sendo às vezes um pouco acelerado nas ideias, aqui de certa forma é bastante coisa, para condensar num tempo que ele tem que ser mais ou menos não tão estendido, porque senão existe uma dispersação aí de atenção, e fica muito chato, de certo modo, porque é a filosofia e bioética, enfim. Mas, assim, a biologia sofre influência da cultura? Quais são os mecanismos que isso acontece? Nós vamos aqui trabalhar na nossa quarta aula em relação a isso. Sem mais delongas, vamos aqui dividir, nós já estamos já nos aspectos biológicos 2, dessa nossa nova trajetória aqui. Então, para o programa do curso, nós estamos aqui já na quarta aula, e nós temos aqui uma questão muito cara para mim, porque eu sedimentei algum conhecimento, um entendimento sobre essa natureza já de algum tempo, e estudar empatia fez juntar algumas peças desse quebra-cabeças, que na realidade lida com a evolução filogenética do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, a teoria do cérebro triúnico de Paul MacLean, o quanto que o estresse impacta, porque agora, nós estamos numa fase aqui no nosso curso onde a gente vai deixar um pouquinho os elementos filosóficos de lado, continuar tendo as questões psicológicas, mas o quanto que a nossa função biológica, constitutiva, com base nos domínios da sociedade, cultura, momento histórico, porque falamos isso na segunda aula, é muito modulado, pode ter modulação, sim, dos mecanismos de empatia, que não é só empatia, flower, pode ser uma empatia power, e empatia death, empatia de morte também em relação à história e cultura, Mas para a gente entender aonde eu quero levar vocês, o estresse é um grande mecanismo que faz com que a gente tenha um enorme sofrimento e nesse momento de pandemia ele está afetando a nossa capacidade de empatia. Tá? Aonde ele pode nos levar, a fisiologia do cérebro no estresse e no medo, e o papel da amígdala, dessa região importante do cérebro, que detecta emoções negativas e o medo também dentro da nossa trajetória. E aqui o nosso querido, o vovô, Charles Darwin, que nos presenteou com a evolução filogenética, Não é ele que nos presenteou, mas ele deu o entendimento de que o ser humano evoluiu ao longo da história, onde nós aqui, eu quero que vocês entendam claramente, Isso aqui é uma fotografia de uma revista, se eu não me engano, eu acho que uma super interessante, porque eu vou usar uma outra fotografia aqui, vocês me desculpem se não está bonito, do jeito que vocês merecem, mas eu quero que fique bem entendido, que se a gente for pensar, e aqui é o sistema nervoso central do homem, mas na sua evolução e em espécies, não necessariamente relacionado, porque o único mamífero que está aqui é o gato, mas desde os peixes, o sistema nervoso ele tem uma semelhança, e o colorido de cada região aqui, no caso o rosado, aqui para nós já é a medula nervosa da coluna, A parte mais branquinha aqui já é a parte do tronco cerebral, e essa parte mais central aqui do cérebro, muito importante para o exercício das emoções, e que é bem importante para o entendimento do nosso comportamento, E vai passando ao longo do tempo, a gente vai crescendo aqui, que você tem no peixe um rudimento aqui do que seria o córtex cerebral, Aqui no sapo, aqui nos répteis, E aqui passando para as aves, você já tem nos mamíferos um córtex cerebral mais desenvolvido, e aqui a parte do ser humano, ou seja, existe uma possibilidade da evolução da vida no planeta ter acompanhado uma evolução, e que nós passamos por fases do desenvolvimento onde nós tivemos contato com essa vivência, pelo menos num embrião de genética ancestral, para se dizer assim. E por que isso é importante a gente entender? É entender porque veio o nosso querido professor Paul MacLean, que eu já falei na aula passada, sobre a primeira pessoa que introduziu o termo de empatia nas neurociências. Ele desenvolveu a teoria do cérebro triúnico, que nós guardamos em relação ao nosso desenvolvimento filogenético, peixes, mamíferos, anfíbios, répteis, etc., uma condição dentro do nosso sistema nervoso que nós temos dentro do nosso sistema nervoso central as três grandes fases do desenvolvimento da vida inteligente, para se dizer, nesse planeta. A central seria o cérebro reptiliano, a mais, vamos dizer assim, segundo, mais central seria o o mamífero, o sistema límbico, muito importante para a medicina,
para as neurociências, sobretudo para a psiquiatria, e o cérebro neomamífero, que seria aqui essa parte aqui que corresponde ao nosso querido córtex cerebral. Então, a foto do nosso saudoso professor Paul MacLean, né, que ele desenvolveu essa teoria e que existe uma hierarquia mental e neural em relação às funções, né, dessas 3 diferentes regiões. Nós temos 3 cérebros. O cérebro neocortical, que seria o cérebro humano. Nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro do mamífero, que habita dentro de nós. E o cérebro reptiliano, que é o cérebro responsável pelas nossas reações básicas. Funcionalmente, só para vocês entenderem, essa região mais básica aqui, o cérebro reptiliano, é onde estão localizadas funções extremamente importantes de preservação à vida. Locomoção, controle dos batimentos cardíacos, respiratórios, temperatura, motricidade, uma série de funções que, na independência do funcionamento dessas outras funções, muitas vezes nós temos a preservação da função aqui. Por exemplo, quando você tem uma lesão cortical, a pessoa está em coma, ou ela está com trauma, ou às vezes até está ocorrendo a morte cortical, o cérebro funciona, o corpo funciona porque essa região está funcionando. Dessa região de evolução, né, vocês lembram que foi evoluindo aqui, nós temos aqui o cérebro do mamífero, que nesse modelo aqui, né, por exemplo, o gatinho aqui, ele já tem uma parte mais desenvolvida, que seria aqui do sistema límbico, e aonde os mamíferos, o cérebro dos mamíferos de forma geral, o cachorro, o gato, ele é mais desenvolvido em relação aos outros animais. E só nós, seres humanos, temos essa parte mais desenvolvida de córtex cerebral. E isso é importante para a gente entender a questão funcional, né? Visto dessa maneira, nós temos aqui a parte do cérebro neocortical, que é o nível superior de pensamento, a parte do sistema límbico, que é o cérebro mamífero, que ele é responsável pelas nossas emoções, e a parte do tronco cerebral, que é responsável pela nossa sobrevivência. Então, sobrevivência, emoções e pensamento. Capacidade moral de julgamento. Lembra do Phineas Gage, que teve uma lesão no córtex frontal? Depois da lesão do córtex frontal, ele passou a ser uma pessoa com tendência a comportamento antissocial, né, que eu falei para vocês rapidamente. Então, quando essa parte aqui não está funcionando, as outras passam a funcionar. Tá? Mas o que pode proporcionar a perda do controle do neocórtex? Falei já da lesão, né, do Phineas Gage, sobre as funções cerebrais inferiores, porque tem essa questão da hierarquia, como eu vou falar rapidamente, mas o grande motivo de eu estar aqui falando para vocês é essa palavra, estresse. Né? Aqui, quando a gente vai pensar no que nós estamos vivendo, aqui é uma parte da obra de Edvard Munch, né, O Grito, e tudo isso aqui eu dou na aula de bioética, que traz terror para a humanidade hoje, em inglês, né? Vergonha, pobreza, insatisfação, inequalidade, depressão, doenças mentais, competição, comodidade, narcisismo, alienação, medo, ansiedade, greed, ganância, competição social, encarceramento, tensão, né, o egoísmo, o desejo, descontentamento, consumismo, divisão, vaidade, miserabilidade, materialismo, criminalidade, homicídios, tudo isso que nós estamos envolvidos, meus amigos, que nós estamos expostos é aonde impacta nós, né, fazendo com que nós nos desenvolvemos dessa forma. E aonde ele nos impacta muito? Nas crianças, né, olha só. Né? Muitas vezes nós vivenciando o nosso egocentrismo nas nossas queridas telinhas, ou até em situações mais dramáticas de abandono, como nós vemos no nosso dia a dia, no nosso país, em muitos lugares do mundo, isso vai fazer com que, dou exemplo das crianças, mas nós também adultos vamos, numa situação de exposição, né, a estressores, a gente vai ter uma reação muito típica, que eu estou tendo bastante no consultório no dia a dia, que é a famosa reação de luta ou fuga, ou congelamento, onde o nosso cérebro, na ameaça de sobrevivência, ele vai desenvolver mecanismos de lutar contra aquele elemento, que é o elemento estressor, ou ele vai fugir. E qual que é o exemplo disso? Imagina você tá andando na rua, eu dou sempre esse exemplo, tá andando na rua, e de repente vê um cachorro bravo, enorme, com a correia arrancada, olhando para você. Qual que vai ser a reação? O coração bate rápido, você sente um enruborecimento de membros, né? Um adormecimento, vê sangue pulsando, respiração fica ofegante. E por que o corpo faz isso? Para ele, fugir. E isso é importante, gente, porque nesse mecanismo, o nosso corpo, ele deixa de, inclusive, direcionar sangue para, inclusive, regiões, de certo modo, periféricas do nosso funcionamento, e sobre o mecanismo de estresse constante. E aí, aqui, você que está me ouvindo nesse programa,
nós, submetidos a a situações de estresse constante, nós perdemos a nossa capacidade de pensamento, de julgamento, sobretudo de julgamento moral, porque nós passamos a funcionar de uma maneira, ou a gente luta contra o nosso agressor, ou a gente foge, né? E aqui está escrito aqui, luta, fuga ou coping, que é a estratégia de lidar com isso, né? De uma forma tranquila ou não tranquila, que pode levar, inclusive, a doenças mentais e levar à exaustão e tudo mais. E o que nos afeta o estresse? Né? Onde ele mais nos afeta? Então, essa figura aqui, extremamente interessante da revista Scientific American, na edição número 23 de 2008, falando sobre a mente, quando a gente está à frente, uma situação de medo aprendido. E aí, imaginem vocês essa situação dessa cobra aqui. Né? A nossa região chamada tálamo visual, que vai receber, né, os estímulos provenientes dos nossos olhos, vai lançar via o córtex visual, que fica aqui na nuca, o conceito de que a cobra está presente, ou até alguma imagem ancestral, né, que se assemelha de cobra, e estimular o funcionamento dessa região chamada amígdala. Lembra quando nós falamos de amígdala na questão dos psicopatas, que eles têm uma diminuição do estímulo a sentimentos negativos? A amígdala deles, de certo modo, não funciona como deveria funcionar. Isso emite o quê? Um sinal que vai passar aqui para a medula e fazer com que aumente a frequência cardíaca, a reação muscular, porque ou a gente vai fugir da cobra, ou a gente vai lidar com ela. E qual que é o grande ameaçador para nós hoje? Tcharam! O Covid! Então, você que está me assistindo aqui e que, sobretudo, não estou falando mal no sentido de que a gente não tem que estar conectado e com disposição de informações, mas totalmente ligado ao medo, ligado à pandemia, o que vai acontecer? Você está sendo condicionado pelo medo. E quando você está condicionado pelo medo, o que você vai? Eu esqueci de colocar o vírusinho aqui. Mas você vai ficar só no mecanismo de luta ou fuga. E quando nós estamos condicionados pelo medo, porque lembra do cachorro que eu falei? O que vai acontecer? Nós não vamos ter condição de pensamento moral, de capacidade empática, afetiva de pensar. Nós não vamos ter condições de emoções para refletir sobre as ações e a situação do outro. Nós ficamos no funcionamento reptiliano. Nós viramos bichos. Porque o nosso entendimento, o nosso corpo prima pela nossa sobrevivência. E aí, como eu já tinha antecipado, né, as lesões na amígdala, elas afetam respostas ao medo, bloqueando o medo condicionado, e os estímulos condicionados à amígdala os estímulos condicionados de medo ativam a amígdala humana. Entendeu? Inclusive com um artigo do nosso querido Eric Kandel, entendeu? Nessa revista aqui, Neuron, de outubro de 2015. Regulação de dopamina, que é o neurotransmissor que participa nesse processo, né, dos circuitos inibidores da amígdala em relação ao medo. Então, nós expostos ao medo condicionado, nós hiperativamos essa região do cérebro aqui, que vai fazer com que nós nos coloquemos numa situação de luta ou fuga. Né? Outro artigo aqui falando sobre a neurobiologia do medo, né, da generalização do medo, que também tem a ver com essa dimensão toda, né, fazendo com que nós voltemos a todo momento a ficar condicionado por isso. Então, próxima pergunta para a próxima aula. Em que medida nós estamos em risco com a pandemia Covid-19? Tá com medo? Até a próxima aula. Tá bom? Forte abraço para vocês. E aqui a bibliografia do curso hoje, dessa aula hoje para nós, tá? Muito obrigado. Vou aqui desligar. Até!